Um adolescente está desacordado aqui nas proximidades do colégio Anastácio Figueira. Depois de consumir álcool com alguns amigos, ele acabou desmaiado na calçada. A senhora viu como aconteceu? Sim, ele sai do colégio, vai até o mercadinho, compra bebida e depois sai com os amigos. Temos aqui também a professora que leciona no colégio em que estuda o adolescente. Ela tem mais informações a nos dar. A gente sabe que isso acontece, mas infelizmente não sabemos o que fazer para evitar. Segundo estudo realizado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas e pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, entre alunos da educação básica, o álcool é a droga mais consumida, sendo que 15% dos adolescentes entre 14 e 17 anos já ficaram embriagados. A Organização Mundial de Saúde publicou em 2004 uma pesquisa que coloca o Brasil entre os 80 países com maior ingestão de álcool por habitante. Além disso, quando se observa o aumento do consumo, estamos entre as 25 nações onde houve maior crescimento. A mesma OMS posiciona a ingestão de bebidas alcoólicas entre os primeiros fatores de risco para a morte, doenças ou ferimentos causados por acidentes ou violência em nosso país. Casos como o desse adolescente trazem à tona a seguinte pergunta: de quem é a responsabilidade por situações como esta? É minha. Afinal de contas, esse é um caso de saúde pública. Entre as ações básicas sobre álcool e outras drogas, está a promoção da saúde por meio de prevenção e de assistência, em nível de cuidados primários, envolvendo comunidades, famílias e usuários. Nossa função, como Conselho de Saúde, é fazer com que se cumpram as ações. Mas também é minha. Não deixa de ser um caso de polícia, pois um crime foi cometido pela venda de álcool ao menor. No artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que constitui crime a venda de produtos cujos componentes possam causar dependências em menores de 18 anos. Fiscalizar para que essas ocorrências não aconteçam é uma das incumbências dos Conselhos de Segurança. Eu creio que a responsabilidade é minha. Até porque a Lei de Diretrizes e Bases determina a valorização das atividades extraescolares, o vínculo entre educação e as práticas sociais. Além disso, a escola é uma das responsáveis pelo trabalho de prevenção ao uso de drogas. Casos em que isso não esteja acontecendo, é importante a intervenção dos conselhos de educação. A responsabilidade é minha também. O Estatuto da Criança e do Adolescente destaca a proteção integral à criança e ao adolescente, o que significa que eles devem ser prioridade para a família, para a sociedade, para o Estado. O Estatuto garante também o direito ao pleno desenvolvimento da pessoa com preparo para o exercício da cidadania. O uso indevido de drogas é um dos aspectos importantes que devem ser levados em consideração nesse processo, não é? Essa responsabilidade é minha. É claro que é minha. Podemos ver várias transgressões ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E cabe ao Conselho Tutelar atender os que tiverem os seus direitos ameaçados ou violados pela omissão da sociedade ou do Estado. Um caso como esse fica claramente no âmbito da assistência social. Estamos diante de uma questão que envolve a própria construção da cidadania. Possibilitar o acesso da população aos serviços de assistência pode ser determinante do desenrolar de fatos dessa natureza. Por isso, é minha essa responsabilidade. Pois eu digo a vocês que a responsabilidade é minha. O uso abusivo de álcool e de outras drogas está entre os grandes problemas do país. Agora, quando temos crianças ou adolescentes envolvidos com a bebida, o caso merece toda a atenção dos conselhos sobre drogas. Agora, também é importante dizer que as políticas públicas referentes ao consumo de drogas, elas estão sustentadas pelo princípio da responsabilidade compartilhada. Por isso que eu digo ao repórter que a responsabilidade é nossa, né? Dos conselhos e dos órgãos da sociedade trabalhando em rede. Não é isso? O conceito de rede parece óbvio. E a própria natureza se organiza sob esse princípio. Mas por que as nossas instituições não agem dessa maneira, gente? Porque não estamos nos dando conta de que é preciso se organizar de uma forma horizontal. Como parceiros, nós ainda estamos presos a padrões rígidos.
onde um manda e os outros obedecem. Parece que trabalhar em rede pede novos conceitos. Temos que abandonar os velhos hábitos. Afinal, passamos a vida reféns dos organogramas e acatando decisões que vêm de cima. Cada vez fica mais claro que alguém distante da nossa realidade não pode definir as nossas ações, não é mesmo? Ninguém conhece mais que a gente os problemas locais. Por isso que se diz que o primeiro passo para a formação de uma rede é levantar os recursos e as necessidades disponíveis. O ponto forte dessa metodologia das redes sociais no trabalho comunitário é que ela nos permite resgatar os potenciais transformadores das estruturas sociais. Apostamos sempre nos aspectos protetivos das redes. Buscamos otimizar o que elas têm de positivo. Na prevenção do uso de drogas, é fundamental trabalhar com essa perspectiva das redes sociais. Isso porque estamos sempre confrontados com a questão da exclusão, do medo, da paralisia, que acentua a vulnerabilidade das pessoas, das instituições e das comunidades. A melhor forma de fazer face à exclusão é fortalecer as redes sociais e a confiança. Vocês já observaram que nas comunidades em que as redes sociais são fortes, a violência e o medo dificilmente se amplificam? É porque as redes sociais fazem face ao isolamento, que é inclusive a tendência da sociedade atual. A principal questão que que nós encaminhamos com essa metodologia, é que a gente precisa descobrir quem está com quem. Como as pessoas se organizam fora das estruturas formais. Fazer o que chamamos mapeamento das redes sociais, apostando no prazer de estar e de trabalhar juntos. E vocês lembram que na Constituição de 88 fala em redistribuir o poder do Estado para a sociedade? Isso parecia ser impossível, né, naquela época. Mas hoje está parecendo real. São os nossos conselhos parando de agir apenas como balcão e trabalhando em redes integradas para tirar isso do papel. Vamos ver um exemplo dos resultados dessa forma de agir? Vamos. É a Lua Nova, uma ONG que nasceu na cidade de Sorocaba, em São Paulo. Lá, meninas que foram mães ainda muito jovens e em situação de risco social têm a chance de desenvolver suas habilidades, buscar seu potencial e, através de redes de trabalho, ter uma vida digna. Que começa toda a estrutura de rede da Lua Nova a partir dessa relação que a gente estabelece com as meninas, que é uma relação de parceria, né? Porque toda parceria, toda rede pressupõe troca. Então o meu setor, ele recebe todos os pedidos, né, de encomenda da Lua Nova, agendamento de feiras, né? E os produtos que a gente vende são as bonequinhas do projeto Criando Arte, os serviços de buffet da padaria Lua Crescente, elas vendem pãezinhos, bolachinhas, tem a parte de serigrafia também, né, que tem um produto personalizado. Tem também os tijolos da empreiteira escola, que a gente vende os tijolos e a mão de obra das meninas também. Hoje a gente mora lá na casinha da Lua Nova. Hoje nós somos felizes porque a gente tem nossa própria casa. Acho que foi uma conquista para mim e para ele também, porque ele vai crescer, vai ser um adulto e ele vai ter uma casa, ele vai poder falar que ele tem a casa dele, que eu deixei, entendeu? E eu me sinto feliz, realizada por estar lá. Então elas já passaram por todo o processo e assim, elas foram se capacitando e hoje elas são multiplicadoras, né? São funcionárias, coordenadoras, como eu. Nós estamos trabalhando sobre a questão da construção da rede de atendimento à criança e adolescente, né? E o Conselho Municipal tem sido um dos fomentadores de reuniões. Nós tivemos uma experiência recente, que foi a mudança da lei de atendimento municipal à criança e adolescente, através da qual o Conselho chamou as discussões, trouxe aí todo o Poder Judiciário para participar, o Poder Executivo participou, o Legislativo também, e a sociedade civil de uma forma geral. Então, esse é um bom exemplo de como você consegue, trabalhando junto, melhorar a qualidade de atendimento. Eu preciso sim da Câmara Municipal presente. Nós vamos cobrar do poder público sim. Então o que eu posso dizer a respeito disso é que nós, todos os brasileiros, nós estamos aprendendo a fazer conselho. Então nós, sociedade civil, estamos aprendendo e o poder público também está aprendendo. Eu não faço parte de nenhum conselho, mas eu me sinto um conselheiro, né? Estou há 10 anos na Delegacia da Infância e Juventude, sabe bem disso, todos sabem. O Conselho Municipal Semencial não passa por isso.
mas já passou. A rede, ela não só inclui as meninas e faz com que a causa amplie, como também ela ajuda com que a gente vá articulando com as políticas públicas e vá melhorando a própria estrutura. Então, a preocupação que a gente tem é isso, de que se tem essa visão de começo, meio e fim. Procurei uma igreja, e nessa igreja eu conheci uma amiga, que era ex-conselheira do Conselho Tutelar, me encaminhou para um abrigo. Eu tenho vários planos na minha vida, eu pretendo trabalhar, terminar meus estudos, dar um futuro melhor para minhas filhas, o futuro que eu não tive. Foi muito bom a estadia, meus filhos hoje. Serviu de exemplo para as minhas filhas, entendeu? Elas veem o meu esforço, sabe? Elas lêem o livro lá, que tem um livro que está escrito tudo da minha história, né? Bem bonito. Na residência hoje moram 20 meninas, né? 35 crianças e tem algumas meninas que estão grávidas, mas eu diria que assim, a base do trabalho da Lua Nova é a parceria com a jovem, a parceria com a comunidade, as outras ONGs e os conselhos, porque os conselhos são aqueles que no final vão legitimar o que a gente está fazendo. Eu sinto orgulho, né, de ser parceira dessas meninas, porque realmente elas criaram uma rede e hoje elas assumem a Lua Nova, elas é que assumem a Lua Nova. Então, meu nome é Raquel Barros e eu sou fundadora da Lua Nova. Renata Carneiro Peixoto. Ana Carolina Lucas dos Santos. Eu sou o Jefferson Adriano Valadares e eu represento o Conselho Municipal do Jovem de Sorocaba. É José Augusto de Barros Pupim. Eu sou delegado de polícia da Infância e Juventude aqui do município de Sorocaba. Meu nome é Esther Souza de Brito. Minha função aqui eu sou coordenadora de parcerias. Fábio Augusto Martins. Eu sou psicólogo. Deise Santos Silva. Tainá Silva de Souza. Meu nome é Maísa Amazon Camargo. Eu sou coordenadora de projetos na Lua Nova. Não existem fórmulas prontas. E há uma pergunta que todos nós vamos ter que responder. Como, na prática, nós vamos atuar em rede? É preciso acolher e compreender os outros, sem impor condições de julgamento. Acho que precisamos de muitas coisas. Uma delas é a cooperação entre os conselhos, sabe? Aquela vontade real de compartilhar a busca de soluções. Gente, a cooperação é importante e me faz pensar numa outra palavra que é tolerância. Tolerância para aceitar a participação dos outros sem se sentir ameaçado. Mas isso não é muito fácil, não. Eu estava pensando aqui em disponibilidade. Disponibilidade para abraçar um compromisso solidário, sabe? Porque ninguém aqui pensa em ficar milionário como conselheiro. Mas outra coisa é o respeito às diferenças, né? Que as pessoas muitas vezes pensam que o diferente incomoda, mas aqui na rede, eu acho que isso é sinônimo de riqueza, né? Bem, se não dá para ficar milionário, dá para ficar rico em vivências, aceitando as diferenças. Eu acho que a minha sugestão para a rede são altas doses de generosidade, apoio, atenção, sem exigir retorno. Com ela, se pode ter um ambiente riquíssimo de trabalho. Vamos ver um exemplo dos resultados dessa forma de agir? Vamos? Uma comunidade estimada em 300 mil pessoas e que, a partir do projeto 4 Varas do Movimento Integrado de Saúde Mental Comunitária, dispõe na própria favela de um espaço de prevenção ao sofrimento, como provocado pelo uso abusivo de álcool e outras drogas. E esse projeto, ele tem tudo, sabe? Ele foi responsável por 45% da minha recuperação. Os outros 55% partiu de mim, da minha boa vontade de ir atrás, de correr, de não querer, né? Aqui nesse lugar onde a gente mora é um lugar muito propício, tem muita droga, né? E a gente é saindo de dentro do projeto e a droga tá aí no meio da rua. É só a felicidade que eu sinto hoje, sabe? De não usar mais droga, de ver os meus amigos também, que é do mesmo meu jeito também, parado. E querer ajudar outros que querem também se recuperar, sabe?
Quem sofre com a dor dos conflitos, medos, dúvidas, situações opressivas do cotidiano é acolhido nas ocas, onde pode se expressar num clima descontraído de confraternização e troca de experiências sem qualquer tipo de pré-julgamento. A gente sempre começa a terapia com o ditado nordestino que diz: quando a boca cala, os órgãos falam. Aquilo que eu não digo com a minha boca, eu vou dizer com depressão, com insônia, com gastrite, com dor nas costas, com mil e uma coisa. É uma terapia que, a partir de uma situação, problema que as pessoas trazem, permite a identificação e, quando termina a terapia, todas aquelas pessoas que têm a ver com aquela problemática começam a trocar fichinhas entre si, não é? Então, a terapia comunitária, ela não tem a pretensão de querer curar pessoas, porque nós não estamos trabalhando com a patologia, nós estamos trabalhando com o sofrimento. E o que nós fazemos é, além do acolhimento, permitir que essa comunidade que tem problemas, eles também têm soluções. E quando termina a terapia, começa a rede a se construir. As pessoas começam a trocar ideias entre si, trocar endereços. Se alguém que está com a questão da droga, um outro diz: olha, tem os NA, tem os AAA, se você entrar, está aqui o endereço, eu vou te levar. Então é muito interessante que a comunidade tenha os seus próprios recursos. E nesse sentido, a terapia comunitária passa a ser um espaço de interconexão de todas as redes. Banho de ervas e massagens relaxantes com terapeutas formados na própria comunidade complementam o trabalho de reposição energética e resgate da autoestima. A massagem é uma troca de energia. Se você ficar bem, eu fico melhor ainda. E eu me preencho com as pessoas que eu aplico massagem. Principalmente, hoje em dia que a gente atende pessoal mesmo da comunidade, mesmo depois dos postos, né, que manda o pessoal. Essas pessoas, quanto mais humildes, mais eu recebo. Porque elas ficam felizes da vida e me cobrem de bênção, de paz, de felicidade. Isso me preenche. A patologia, a doença, é para os especialistas, para o psiquiatra, para o psicólogo, para os profissionais de saúde. Mas o sofrimento, ela é uma ação cidadã. Você não precisa ser médico, psiquiatra, nem ter uma graduação para acolher o sofrimento do outro. Espaço para acolher sofrimento teria que ter a característica que tem a cultura daquela região. São redes armadas para as pessoas ficarem deitadas. Vamos usar as ocas de saúde comunitária, que nós chamamos ocas de saúde comunitária. Esses espaços feitos com arquitetura local, de palha de carnaúba, de tronco de carnaúba. Vamos buscar na própria comunidade os curandeiros que estão lá para serem treinados para que eles possam acolher o sofrimento. E aí, aqui o projeto, você tem esses dois espaços. Nós temos aqui o posto de saúde, que recebe a doença, que tem médico, tem dentista, tem enfermeiro. E nós temos aqui a OCA de saúde comunitária, onde se faz o acolhimento. E se acolhe com o que se tem, com os recursos da cultura. É argila, massagem com argila, massagem com ervas medicinais, com pedras mornas, banho de ervas. E usando os protagonistas que vivem aqui, que são os nossos curandeiros, as pessoas que estão, de uma maneira ou de outra, ajudando as pessoas. O Projeto Quatro Varas é um pedaço do meu corpo, é um pedaço, uma parte da minha vida. E por isso eu me sinto altamente bem aqui e realizado. E para mim contribuir é sempre estar convidando outras pessoas para vir e ter o privilégio que eu tenho, que é de participar do Projeto Quatro Varas. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Para ser um bom conselheiro, nós temos que parar de aconselhar, estar mais na escuta e entender que a carência gera competência, que no sofrimento produz um conhecimento. Como vimos através da apresentação dos exemplos práticos, a ação em rede permite aos profissionais a busca de soluções através da ampliação do diálogo, da troca de informações e de experiências da própria comunidade. Essas ações
fazem com que todos se sintam parte de um conjunto, não porque foram obrigados, mas porque sabem que o seu trabalho irá contribuir. O trabalho em rede tem como base a automotivação e como princípio a cooperação. Toda ação em rede efetivamente cria um espaço de interação e de debate, permitindo que as diferenças sejam respeitosamente preservadas. Por isso eu entendo que esse trabalho em rede poderá otimizar as ações das lideranças comunitárias e dos conselhos, facilitando as parcerias entre o setor público, o setor privado e as organizações não governamentais. Esse trabalho em rede amplia o horizonte de possibilidades da comunidade, dos profissionais e dos próprios cidadãos na busca de alternativas de melhoria da qualidade de vida e também, é claro, da solução de problemas específicos que já se apresentam na comunidade. Disposição para mudar a nós mesmos, para criar harmonia entre os conselhos, aceitando a visão do outro. Assim, começaremos a mudar o mundo. Nós estamos numa situação ideal. Nosso objetivo é transmitir alguns aspectos da rede. Talvez as condições citadas aqui não sejam as da sua comunidade, mas isso não impede que vocês busquem as melhores maneiras de trabalhar em rede. Nessa conversa, vimos um conceito de rede. Discutimos algumas características como a horizontalidade e o dinamismo das relações. Analisamos um caso para mostrar como um problema é visto de maneira diferente pelos membros da rede. Enfim, lançamos ideias, mas vocês vão ver muitas outras nascerem nas reuniões. Esse espírito cooperativo deve se espalhar pelo Brasil. Todos vamos ganhar com isso. Até